A igreja matriz de São Sebastião situa-se na vila com o mesmo nome na Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. Segundo a tradição, aqui terão desembarcado os primeiros povoadores desta ilha, cerca de 1450. O nome original da localidade era Ribeira de Frei João, sendo que a construção desta igreja remontará à segunda metade do século XV, tendo-se tornado matriz em redor de 1480. Em 1503, Dom Manuel I concedeu carta de vila e solicitou que o seu nome mudasse para São Sebastião. A sua fachada revela a modéstia das suas dimensões, sendo marcada por um estilo gótico arcaizante. O portal lateral, com 3 arquivoltas ogivais assentos em colunas, é testemunho dessa modéstia. Ao lado fica a sacristia, edificada mais tarde, no século XVII. O portal principal, voltado a oeste, tem arco apontado, sendo composto por 5 arquivoltas, assentos sobre 6 colunas com capitéis vegetalistas. A fachada é encimada por um óculo circular. Este portal tinha sido tapado após a reconstrução da igreja em 1795, na sequência de um trágico incêndio. Seria recuperado na década de 1960 durante a restauração do templo. O interior da igreja é composto por 3 naves cobertas por teto em madeira, sendo a central mais alta. Está dividido em 6 tramos com arcarias de volta plena. No piso inferior da torre sineira fica o batistério seiscentista, coberto por uma abóbada em cantaria. Nas paredes da nave preserva-se um importante conjunto de pinturas murais a fresco tardo-medievais, com alguns elementos de influência renascentista que remontam ao primeiro terço do século XVI. Na parede do lado da epístola existem 5 painéis. O primeiro retrata São Martinho com uma mulher e criança ajoelhados a seus pés, possivelmente os encomendadores da pintura. E no segundo surge Santa Bárbara. O terceiro painel, ao centro, representa a aparição de Cristo a Maria Madalena. O quarto, o martírio de São Sebastião. E o quinto e último, o encontro de São Joaquim e Santa Ana diante da Porta Dourada. Todas as cenas representadas apresentam pavimentos de ladrilhos vermelhos e brancos em perspectiva, estando o ponto de fuga situado à direita do observador. Na parede do lado do Evangelho existem mais 5 painéis pintados a fresco, cuja técnica de execução parece confirmar que se tratarão de uma obra do mesmo pintor que trabalhou na parede oposta. As pinturas mais próximas da entrada estão muito deterioradas, sendo impossível perceber exatamente o que retratavam. O primeiro painel, preservado quase na íntegra, retrata São Miguel vencendo o dragão. O painel seguinte é dedicado ao juízo final, surgindo Cristo entronizado num arco-íris na parte superior, rodeado por 2 anjos. Na parte inferior surgem os mortos saindo das suas covas. Do lado esquerdo surge representada a Virgem Maria e à direita São João Batista, ambos ajoelhados. Na moldura inferior surge uma inscrição alusiva ao casal encomendador da pintura. Os frescos seguintes dividem-se em painéis mais pequenos. Por cima do portal lateral surge representada a entrada de Cristo em Jerusalém e a última ceia, onde sob a camada pintada podem ainda ver-se os desenhos preparatórios. A Capela-Mor, reconstruída e ampliada em 1568, tem forma poligonal e é coberta por uma abóbada de berço terminada em quarto de esfera, com caixotões, assente em cornija. A capela lateral do lado do Evangelho é dedicada ao Senhor dos Passos, apresentando uma planta quadrangular e cobertura com teto em madeira. A capela absidal do lado do Evangelho é dedicada ao Santíssimo Sacramento e apresenta uma bela abóbada artesoada,
que revelam uma construção em época manuelina. A abóbada apresenta múltiplos medalhões decorados com motivos heráldicos, vegetalistas e antropomórficos, sendo alguns debruados com a forma de uma corda. No fecho da abóbada encontra-se representado um curioso brasão com um animal de cauda longa e língua exposta. Noutros medalhões surge retratada uma figura masculina barbada. Do lado da epístola situa-se outra capela lateral, esta dedicada a Nossa Senhora da Encarnação, que possui planta quadrangular e é antecedida por um arco abatido. É coberta por uma abóbada artesoada em estilo manuelino, em cuja chave surge representado um brasão que corresponderá à família que patrocinou a construção da capela. A capela absidal do lado da epístola é consagrada a Nossa Senhora do Rosário. Tal como as restantes capelas manuelinas, apresenta uma abóbada de nervuras de belo efeito. A decoração mantém as temáticas vegetalistas e antropomórficas típicas da época, sendo que na chave da abóbada surge o que seria o espaço reservado à escultura nunca concretizada de um brasão de família. Aqui pode ver-se a imagem de Nossa Senhora do Rosário acompanhada das figuras de Jacinta e Francisco, videntes de Fátima. Num dos arranques da abóbada persistem vestígios de policromia. A Igreja Matriz de São Sebastião está classificada desde 1951 como imóvel de interesse público e constitui um dos monumentos mais importantes de todo o arquipélago dos Açores. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.